Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Depois que Paulo faz em Corinto uma coleta para a igreja de Jerusalém, ele parte para Jerusalém, para de lá tinha o projeto de ir para a Espanha, passando por Roma. Mas em Jerusalém ele é preso e é levado para Roma. Então Paulo não desenvolveu um verdadeiro ministério em Roma. Ele está na prisão e dali ele, como se estivesse anunciando para Roma, ele vai escrever a carta aos Romanos, que é uma das cartas mais maduras, mais completas do apóstolo Paulo, se não claramente a mais completa. E é esse texto que nos é apresentado para a liturgia ferial a partir do dia de hoje. Hoje nós celebramos o grande São João 23, grandiosíssimo, um Papa que teve a coragem de, no momento de crise, como no gesto que ele dizia, de abrir as janelas da igreja para correr o novo ar. E foi o grande reformador, aquele que, eleito ancião depois de um longo pontificado de Pio XII, então a igreja em geral se alternou assim, depois de um longo pontificado, um papa de transição, e essa transição foi o sopro do Espírito para a igreja. Convocou o Concílio Vaticano II, o qual não foi terminado por ele, mas foi reconvocado por Paulo VI e levou a termo. A igreja que nós temos hoje muito se deve a João 23 e a Paulo VI. Na primeira leitura nós temos, como eu dizia, o início da carta aos Romanos. Então essa carta que nós vamos por 4 semanas escutá-la, é grande, é das grandes cartas do apóstolo e devemos dar atenção. Depois de nós lermos diversos livros que nos preparavam, sendo do Antigo Testamento, nos preparavam para escutar o Novo Testamento, nós finalmente chegamos ao Novo Testamento. Então agora é um texto mais acessível para nós. Nos fala, o tema central dessa carta é a pessoa de Jesus, a salvação que nos é proposta através de Jesus. Hoje é o início, a introdução da carta, aonde ele vai apresentar quem escreve, quem é o destinatário e depois uma saudação. Isso é o clássico de todas as cartas da antiguidade, mas para Paulo tem uma grande novidade que é próprio dele, que é em todas essas 3 partes a pessoa de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Assim é a primeira apresentação. Apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como filho de Deus, com poder pelo Espírito de santidade, que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é a pessoa mais presente nessa saudação inicial? Não é Paulo, é Jesus que é chamado de diversos modos, é Jesus que é o centro dessa carta. Chegamos, irmãos, chegamos. Essa carta é considerada como o Evangelho de Paulo. É a pessoa de Jesus que está ao centro e que é uma carta que eu dizia escrita no sofrimento da prisão. E ali nasce essa pérola preciosa do apóstolo. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos para a glória do seu nome. A obediência da fé. A fé é o segundo tema grandioso desta carta. Então aqui já apresentada e que agora, depois do corpo da carta, vai se ouvir tantas vezes ao esclarecimento sobre o que é a fé. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Me chama tanto a atenção esse modo carinhoso, mas também que se baseia na fé. Amados de Deus e santos por vocação. Assim é a comunidade de Roma, onde Paulo nessa carta não vai tratar de temas concretos, porque ele não visitou a comunidade. Vão estar presentes alguns temas de outras comunidades, mas não dessa. Mas ali claramente esta expressão do amados de Deus e santos por vocação. Também nós somos amados de Deus e santos por vocação.
O fato é que nós transformamos a santidade em uma coisa tão excepcional que nós assim nos retiramos do projeto de santidade. Mas porque somos cristãos, nós devemos ser santos. Devemos ser santos e grandes santos. Então, Jesus, hoje no Evangelho, ele está no meio dos seus perseguidores de novo. E então ali uma grande multidão se reúne. Então Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal. Buscar um sinal é buscar um milagre. O apóstolo Paulo vai dizer que os judeus buscam milagres. Então quem busca milagre, nessa experiência de encontro com Deus, se encontro o é, não está Deus, mas o seu desejo de ver que os milagres sejam operados. Então, que é uma coisa muito banal, porque o encontro com o outro, seja ele quem for, deve provocar em mim uma abertura para escutar o outro, uma abertura para ir ao encontro do outro. A busca de uma religião só por milagre, ela não é uma abertura para o encontro com Deus, mas sim eu condiciono ao meu Deus para que faça por mim aquilo que eu quero. E aí é que está a questão, porque Jesus vai dizer assim: essa geração busca um sinal, um milagre, mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Então nós escutamos há poucos dias o livro de Jonas, e ali então era o dia de São Francisco que se contava esse episódio de Jonas, que é engolido pelo peixe e que fica 3 dias na barriga do peixe, depois é vomitado na praia. E Jesus se refere a este Jonas. Mas sobretudo isso nós ouvimos na liturgia, o fato de ele ser enviado a pregar a uma cidade pagã, Nínive, e essa cidade se converteu, ouvindo o profeta. Um profeta que pregou irado, com má vontade, que cumpriu parte do seu trabalho e ainda anunciou que Deus não mandou ele anunciar, porque na verdade ele não queria a conversão de Nínive, mas que Nínive fosse destruída. Então Jesus continua. Essa Jonas vai voltar no final do evangelho de hoje, mas ele vai dizer assim: com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, porque ela foi aquela que viajou de longe para escutar Salomão, reconhecendo a sabedoria de Salomão. E a rainha do sul vai se levantar com essa geração que não escutou Jesus e vai condená-la, porque ela veio de uma terra distante para ouvir Salomão. E aqui está alguém que é maior do que Salomão, Jesus. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está alguém maior do que Jonas. Então nós temos uma rainha do sul que reconhece a sabedoria de Salomão, nós temos Nínive que se converte com a pregação de Jonas, e por outro lado nós temos o adversário de Jesus, que escutam Jesus, veem seus milagres, mas pedem um sinal, porque negam. Lembram que Jesus, fazendo milagres, foi até acusado que era pela força de Beelzebul que ele fazia. Então que não tem abertura, e quando não se tem abertura para a fé, se pode ter o maior milagre do mundo diante de você, mas não se vai acreditar. Parece estranho, mas não é. Lhes conto que eu, quando estava na Itália, eu acompanhava os peregrinos para diversos lugares, entre eles para Medjugorje. Então era muito interessante ouvir os peregrinos. A gente partia no ônibus para 60 pessoas, então eu os conhecia muito bem na viagem. Alguns tinham um verdadeiro caminho de fé e alguns não, eram céticos que iriam lá para provar, para ver uma prova. Então nós víamos coisas extraordinárias, tocávamos com nossas mãos essas coisas. Quem acreditava, continuava acreditando. Quem era cético, que ia ali buscar um milagre, voltava sem acreditar. Você via alguma coisa, mas não, isso aqui a ciência explica, é assim, 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 assim. Então, na verdade, o buscar milagres não é um sinal de fé. Mas a questão que Jesus coloca para eles e para nós é assim: diante de nós, nós temos o Senhor,
para nós sobre as espécies dos sacramentos, na palavra, na comunidade, nas pessoas que nos dão a sua graça. Mas nós acreditamos? O povo de Nínive, a rainha do sul, acreditou com mais facilidade muitas vezes. Então, nos abramos a esta fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.